Bem-vinda a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou o professor Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os efeitos das festas de final de ano, do Natal e do Ano Novo, sobre a saúde, sobre a composição corporal e sobre o ganho de massa corporal. Mas antes de começar o nosso conteúdo, gostaria que você curtisse o canal, compartilhasse com seus amigos e ativasse as notificações. Isso ajuda demais a gente a chegar a mais pessoas interessadas nos conteúdos que nós estamos divulgando aqui sobre fisiologia humana e fisiologia do exercício, ok? Então nós estamos numa época muito legal, muito importante, uma época de celebração das conquistas do ano que está terminando. Logo mais a gente vai ter o Natal, que é um momento de celebração do nascimento do menino Jesus, um momento de amor, de partilha, principalmente entre as famílias. Porém, a gente não deve esquecer que esse período do ano, que essa época do ano, ela também é caracterizada por uma comilança abundante. E essa comilança, ela tem um custo. Veja só, um jantar tradicional, ele tem por volta de 280 quilocalorias. Porém, nessa época do ano, o seu jantar não é tradicional. Então é muito provável que na ceia de Natal, o seu jantar, ele tenha bem mais do que essas 281 quilocalorias que estão sendo mostradas para você aqui no vídeo. Você vai jantar, você vai ceiar, mas também você vai beber alguma coisinha. Então veja, 200 mililitros da cerveja Heineken tem por volta de 86 quilocalorias, porém 200 mililitros não é o que tem uma garrafa long neck. A garrafa long neck tem 330 mililitros de cerveja. E evidentemente também que é muito provável que você não vá beber somente uma garrafinha de cerveja Heineken. Depois da comida, depois da bebida, tem a sobremesa. Uma fatia de chocotone, eu prefiro chocotone ao invés do panetone tradicional, ok? Mas uma fatia de chocotone tem por volta de 300 quilocalorias. E a sua tia vai chegar na sua casa com uma travessa de quê? Uma travessa de pavê. E uma fatia de pavê tem quase 600 quilocalorias. Então veja, é um vendaval, é um festival de calorias que você vai ingerir tanto na ceia de Natal como na festa de Réveillon. Alguns estudos foram conduzidos justamente para investigar a alteração da composição corporal que acontece nessa época festiva do ano. Então veja, nesse artigo publicado em 2017, os autores fizeram uma revisão narrativa, onde eles mostraram que o ganho de massa corporal, nessa época do ano, variou de 0,7 até 4,3 quilogramas. Então teve uma mulher, né, em um desses estudos que foram revisados, onde essa mulher ganhou 4,3 quilogramas, o que é bastante coisa. Concomitantemente, os autores mostraram que em alguns estudos foram medidas outras variáveis, como por exemplo a hemoglobina glicosilada. E a hemoglobina glicosilada teve um aumento aí de 0,7 a 1,1%. Então veja, existe de fato uma alteração do perfil cardiometabólico, uma alteração da massa corporal, que é resultado desse excesso de comida que tradicionalmente nós ingerimos nessa época do ano. Mas tem uma alternativa que eu gostaria de dar para vocês a esse festival de comida, a essa comilança que acontece nessa época do ano. Nesse estudo, que foi publicado em 2020, os autores investigaram o efeito do exercício físico, o efeito do treinamento físico em pessoas com síndrome metabólica, nessa época de feriado, nessa época de festividade, nesse período do final do ano. Então, o que os autores fizeram? Eles recrutaram pessoas com síndrome metabólica, não eram pessoas saudáveis, eram pessoas com síndrome metabólica, dividiram essas pessoas randomicamente em dois grupos. O primeiro grupo, que foi o grupo submetido ao treinamento. Esse treinamento foi um treinamento intervalado de alta intensidade, feito na bicicleta ergométrica. 4 esforços a 90% da frequência cardíaca máxima, intercalados por
períodos de recuperação ativa, e essas pessoas treinadas também fizeram a ceia de Natal, tiveram aquele excesso de alimentação ingerida. O segundo grupo foi o grupo que ele chamou de feriado, ou de festas, né? Feriados. E nesse grupo essas pessoas permaneceram sedentárias. O grupo treinado ficou nessa condição por um mês, de metade mais ou menos de dezembro até metade de janeiro, e o grupo feriado, o grupo controle, esse grupo permaneceu sedentário e depois foram feitas as respectivas medidas. O que os pesquisadores mediram? E aqui eu trago para vocês algumas dessas medidas que eles fizeram. Eles mediram o colesterol total, mediram o LDL colesterol, mediram a concentração plasmática de insulina ou insulinemia, como queiram, e mediram também o ROMA, que é um índice que nos mostra sobre a resistência à ação da insulina. Quanto maior, pior. Okay? O que eles acharam? Que o grupo treinado, em que pese ter feito aquela comilança, o colesterol total diminuiu em comparação com o baseline, em comparação com o momento o início do treinamento físico. O LDL colesterol, que é o famoso, entre aspas, colesterol ruim, também diminuiu no grupo que foi submetido ao treinamento. Repare que naquele grupo que permaneceu sedentário, a concentração plasmática de insulina subiu. Isso é uma resposta bastante ruim, né? Porque a insulinemia alta é um fator de risco, né? Sugere aí, no longo prazo, a pessoa desenvolver diabetes. Em que pese o grupo treinado também ter participado da comilança, das festas, a insulinemia não diminuiu, mas também não aumentou, ou seja, não piorou, mostrando que o treinamento físico realizado por essas pessoas conferiu uma proteção. E, finalmente, os autores, né, melhor dizendo, eles mediram esse índice que avalia a resistência à ação da insulina, e esse índice piorou no grupo controle e no grupo feriado, ao passo que no grupo treinado não piorou, mas também não melhorou, mostrando novamente que o exercício conferiu uma proteção. Os autores também mediram, evidentemente, a massa corporal, pressão arterial média, que é um fator, que é uma variável que nos informa sobre, é um dos fatores de risco, né, para doença cardiometabólica, mediram o VO2 pico, que é um índice fisiológico que nos remete, que nos informa sobre o condicionamento cardiorrespiratório, sobre a aptidão aeróbia, e finalmente mediram a capacidade máxima de oxidação de gordura. O que os autores investigaram? O que os autores acharam, melhor dizendo? Que no grupo treinado, a massa corporal se manteve, a despeito da elevada ingestão de calorias. Ao passo que no grupo sedentário foi encontrado um aumento da massa corporal da ordem aí de 0,7 kg a 700 gramas. A pressão arterial média, ela piorou no grupo sedentário. No grupo treinado ficou igual, sem diferença estatisticamente significante. O condicionamento cardiorrespiratório avaliado pelo VO2 pico piorou no grupo sedentário, ao passo que não teve mudança estatisticamente significante no grupo treinado, ou seja, em que pese ter existido um excesso de comilança, o condicionamento cardiorrespiratório conseguiu ser mantido em função da intervenção por meio do exercício físico que foi prescrita por esses pesquisadores. E, finalmente, a capacidade máxima de oxidação de gordura piorou sobremaneira no grupo que permaneceu sedentário, e aqui existindo uma diferença em comparação com o baseline e em comparação com o grupo treinado 3 semanas após, ok? Então, quais são as sugestões? Primeira sugestão, pode ceiar, pode comemorar com seus familiares, com seus amigos. Evidentemente, é uma época especial, é uma época festiva, e muitas pessoas, melhor dizendo, elas não conseguem manter aquela rotina. Mas o recado importante é que você deve permanecer fisicamente ativo.
O exercício físico regular, ele confere uma proteção contra a piora de fatores de riscos cardiometabólicos determinados por essa época do ano em função do excesso de ingestão de quilocalorias, ok? Então era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente e até o próximo vídeo.